E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos começando a nossa segunda aula de sistemas operacionais. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam aí com caneta e papel na mão, para que se houver alguma dúvida nós possamos estar tirando elas no fórum mais tarde. Bom pessoal, na semana passada nós falamos bastante do sistema operacional, suas funções, tipos de sistemas operacionais, tipos de software. Nós vimos também as funcionalidades de software e hardware. Vimos também o que a máquina faz o gerenciamento dos recursos através do sistema operacional. Vimos toda a questão porque o sistema operacional não deixa os aplicativos terem acesso direto ao hardware, que é para evitar os conflitos entre aplicativos e dispositivos, tudo certo? Então vamos começar a nossa aula. Hoje, pessoal, nós vamos começar a falar dos processos que o sistema operacional possui. Como ele trabalha com os softwares, como ele executa as tarefas dentro do ambiente do sistema operacional. No nosso primeiro tópico, pessoal, temos aí um processo. Então, pessoal, vamos lá. O que é um processo? É a execução de um programa dentro de um ambiente fornecido pelo sistema operacional. Os ingredientes que o sistema operacional usa para executar os programas são os recursos disponíveis, como memória, tempo de processador e espaço em disco. No nosso primeiro slide, pessoal, nós temos um programa que possui 5 linhas que está escrito em C++, que é uma linguagem de programação. Vamos comentar sobre ela agora. Aqui, pessoal, nós temos nosso primeiro tópico aí, né? O que é um processo? Bom, pessoal, um processo ele só existe quando ele está em execução. E aqui nós temos um processo que ele possui 5... Nós temos um pequeno programa que ele possui 5 linhas, né? 5 linhas e ele está escrito em C++. E como a gente viu na aula passada, é um tipo de software, né, que você cria, que você usa para poder desenvolver programas. Através desse processo, pessoal, a gente vai trabalhar, né, todos os nossos slides em cima desse processo aqui, que é um processo que vai abrir uma tela para o usuário dizendo o seguinte, né? Ele vai abrir uma tela para o usuário dizendo o seguinte: meu primeiro programa em C++. Esse pequeno código, a única coisa que ele vai falar, que vai dizer para o usuário é meu primeiro programa em C++. Tudo certo? A gente vai usar esse programa aqui como exemplo para os nossos próximos slides. Então, pessoal, agora que vimos, né, os primeiros conceitos de processo, nós vamos ver como é o processo trabalhado dentro da máquina, como funciona a sua compilação. Nós temos 4 etapas para compilar um programa. Primeiro nós temos o código-fonte, que é onde são escritos todos os comandos do usuário, né? No nosso caso, esse nosso primeiro programa aqui, que vai dizer ao usuário o seguinte: meu primeiro programa em C++. Um outro programa que vai ler o arquivo, que se chama código-fonte, e vai verificar se os comandos estão corretos. Esse se chama pré-compilação. Ele gera e salva um texto codificado em linguagem de máquina, a linguagem binária, que contém as instruções que o processador vai executar. Quando um programa é transformado em uma série de linhas, contendo somente zeros e uns, cada linha é uma instrução em linguagem de máquina, ou código binário, que será decodificada e executada pelo nosso processador. Em último passo, é feito pelo ligador, que vai adicionar as funções declaradas do código-fonte e as chamadas de sistema, que é ligar. Então, o bloco de códigos vai ser juntado, vai ser gerado um programa executável. Essas chamadas de sistema são chamadas rotinas do sistema operacional, para acessar o hardware, como, por exemplo, abrir uma janela no monitor ou escrever um caractere na tela, são necessárias para a execução do nosso primeiro programa. No nosso caso, né, o que vai aparecer para a gente nesse programa que eu mostrei para vocês é meu primeiro programa em C++, certo? Que será identificado, depois codificado pela UCP. Vamos ver como esse processo funciona na íntegra agora. Bom, pessoal, aqui a gente tem um método de compilação de um programa. Nós temos um método de compilação de um programa. A primeira coisa que a gente tem que fazer para poder programar é escolher, né, o programa para desenvolver o código. No caso aqui, pessoal, a gente está
a gente escolheu desenvolver em quem? C++, né? Esse programa aqui está escrito em C++. Depois que a gente escolheu o programa que a gente vai desenvolver o código, a gente vai escrever o código, né? Aqui nós temos o editor, né? O editor de texto, onde você vai escrever o código, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, esse código aqui, que está em linguagem C++, e depois vai ver, né, um que a gente chama de pré-compilação. O próximo passo aí é a pré-compilação. Ele vai verificar, pessoal, se há erros no código, né? Se há erros no código. Se não houver erros no código, pessoal, erros como pontuação, se tem alguma instrução errada dentro do nosso código, ele vai passar, né? Ou senão ele vai acusar que tem algum erro e o usuário tem que consertar o código. Se o nosso pré-compilador liberar, né, ele vai passar para o nosso compilador, que é o próximo passo. Ele vai transformar, pessoal, esse código que a gente tem aqui, todo esse código em linguagem de máquina, que é essa linguagem aqui, ó. Isso aqui tudo, pessoal, é linguagem de máquina, né? Ou linguagem binária, né? Compostas por quem? Por zeros e uns, né? Cada 0 e 1 dessa é uma informação que a gente chama de bit. E o conjunto desses bits a gente chama de bytes, ok? Cada bloco, cada códigozinho desse, o conjunto de 8, é uma informação do nosso código, né? É uma informação do nosso código. Depois que passou pelo compilador, que transformou o que o usuário escreveu, que estava em linguagem C++, em linguagem de máquina, em linguagem binária, é essa linguagem, pessoal, que o computador vai conseguir interpretar. O computador não consegue interpretar esse código assim, né? Quem faz a compilação desse código para ver, né, para transformar em linguagem de máquina, é o compilador. Ele que tem essa função, essa função de transformar todos os programas em linguagem de máquina. Todos os programas que você tem no seu computador, quando eles são executados dentro do processador, eles são executados em linguagem de máquina, em zeros e uns, todos eles. Depois, pessoal, que a gente tem um compilador, o que a gente vai fazer? A gente vai passar para o ligador. O que o ligador faz, pessoal? Ele vai pegar esses blocos de código que a gente tem aqui, ó, que são essas informações, né? Que são essas informações, todas essas informações aqui, que são conjuntos de 8 bits. Cada conjunto de 8 bits forma um byte, pessoal, né? E cada byte ele gera uma informação, né? Uma letra, um número. E essas informações são juntadas em blocos e são criadas, né, um programa executável. Esse programa é executável e é passado para dentro do processador para poder executar as informações, né? Recapitulando aí, pessoal, a gente tem um código, nós temos o código escrito pelo usuário, depois ele é escrito pelo usuário, pré-compilado para ver se não há erros, ele passa de novo pelo compilador. Dentro do compilador, ele vai, né, transformar essa linguagem em linguagem de máquina, né, em linguagem binária, em zeros e uns, por isso que é binária, né, são representados entre zeros e uns. E depois, pessoal, essa linguagem é compactada em blocos de código e transformada em um arquivo executável que vai ser, né, executado por quem? Pelo nosso processador. Tudo certinho aí? Vamos para o próximo, então. Bom, pessoal, então vamos para a próxima parte. Nós vimos como funciona a compilação da máquina. Agora nós vamos ver como é a execução dessa informação compilada. O sistema operacional reserva uma área na memória principal para o programa executável e seus dados. E reserva também uma área para carregar o bloco de controle do processo, que a gente chama de BCP. Uma estrutura onde serão armazenados todos os dados necessários para o controle da execução dos processos. Então, pessoal, agora a gente vai ver como funciona
a compilação, a execução desses processos. Aqui, pessoal, a gente viu lá no início, né, o código que foi escrito, como ele é compilado pela máquina, como a máquina vai executar esse processo, como funciona a compilação. E agora a gente vai ver como ele é executado dentro do processo. Bom, pessoal, vamos lá então. A gente vai marcar algumas coisas aqui, né? A gente tem o programa, que é o código que fica onde? Que fica na memória secundária do computador. Na memória secundária. Ou HD. Aqui, pessoal, nós temos o que a gente chama de memória principal. Memória principal ou memória RAM do computador. Todas as informações que vão ser trabalhadas pelo computador, né, elas são salvas temporariamente aonde? Na memória do computador. Ela é armazenada temporariamente dentro da memória principal do computador, que a gente chama de memória RAM. E a UCP, pessoal, é o nosso processador, né? O CP ou CPU ou processador. Quem quiser rabiscar a apostila aí. Vamos lá. Então, pessoal, o que acontece? Para a gente poder executar um programa, primeiro a gente guarda esse programa onde? Esse programa está guardado no HD, né? Esse programa está guardado no HD. Quando a gente vai executar um programa, o sistema operacional, ele vai buscar esse programa e vai alocar esse espaço desse programa, né? Ele vai reservar esse espaço desse programa na nossa memória principal. Ele vai pegar esse programa e vai alocar na nossa memória principal. Vai reservar um espaço para esse programa na memória principal. Logo depois, pessoal, que esse programa é alocado, que esse programa que é reservado o espaço desse programa na memória principal, ele vai ser colocado lá. Quando ele é colocado lá, aqui, algumas informações todas as informações que estão no HD, eles passam a ser carregadas aonde? Na memória principal. O que é carregado da memória principal, pessoal? O código do programa, os dados do programa e o bloco de controle de processo. O bloco de controle do processo também. Quando esse programa ele passa, né, do nosso HD para a memória principal, ele passa todos esses dados com ele. Programa, o código, dados e o bloco de controle de processo. Assim, pessoal, que o nosso processador resolve, né, que o processador resolve trabalhar com esse programa ele é movido, né, para quem? Para o nosso processador. É aqui, pessoal, né, na memória RAM, ele vai ser trabalhado no nosso processador. E aqui, pessoal, é carregado o contador nosso contador de registros. Através desse contador, pessoal, que vão ser tragos, através desses registradores, desses registros, que vão ser tragos as primeiras informações a serem executadas. Esse programa ele possui instruções, né? E através desse contador que vão ser tragos essas instruções, né? Por exemplo, instrução 1, instrução 2, instrução 3, são todas carregadas até o processador. Imagina, pessoal, que o programa, por algum motivo, ele teve que parar, né? Teve uma interrupção do programa. O que vai acontecer? O bloco de controle, pessoal, ele vai salvar todas as informações do programa. Vai salvar onde ele parou, né? Que ações ele já tinha feito,
né? Ele vai salvar tudo e vai salvar também os registradores, que contam, né, as instruções dos programas. Depois que ele salva, pessoal, né, ele, por algum motivo parou de funcionar, ele salva essas informações, o bloco de controle de processo salva essas informações, né, e quando o programa tiver que retomar de novo, vai parar, vai pegar as informações que o bloco de controle de processo tem e vai voltar exatamente onde parou. Tudo certo? Vou explicar de novo aí mais uma vez para vocês. Ó. Nós temos os programas guardados na memória secundária, no HD. Quando esse programa ele é alocado, né, é reservado um espaço para ele no nossa memória principal, na nossa memória RAM. E quando esse programa for separado do espaço, depois ele é movido para cá. É feita uma cópia do programa que está no HD e movida para a memória RAM. Aqui, o que é movido para cá, pessoal? O código do programa, os dados e o bloco de controle de processo. Depois que esse programa é armazenado na memória RAM, ele é mandado, né, inicia-se, né, o contador de registros lá, né, dos registradores. Para quê? Para o CP, que é o nosso processador. É aqui que onde vai receber as primeiras instruções do nosso sistema. Aqui vai ser recebidas as primeiras instruções do nosso sistema. Depois disso, se houver algum erro, se houver alguma interrupção no processo, quem vai salvar as informações para poder retomar depois com a execução desse processo é o bloco de controle de processo, que vai salvar os registradores e as informações do programa. Tudo que estiver relacionado com o programa, quem vai salvar é o bloco de controle de processo. Tudo certinho? Ficou claro essa parte? Vamos para a próxima parte então, pessoal. Espero ter esclarecido essa parte da execução de um programa dentro do sistema operacional. Agora vamos falar um pouco sobre a multiprogramação, um conceito fundamental dentro dos sistemas operacionais. É o conceito de processo. Um processo é basicamente um programa em execução. Ele consiste em um programa executável, os seus dados e a pilha, né, que é o seu stack pointer, registradores, enfim, todas as informações necessárias para executar um programa. Periodicamente, o sistema operacional decide a quem dá a execução de um processo e qual instrução vai ser interrompida. E a execução de um outro processo deve ser iniciada pela razão do primeiro, já ter tido mais tempo da sua fatia de tempo no processador. Em um sistema de multiprogramação, a CPU fica se alternando entre a execução de vários processos, cada um por dezenas ou centenas de milésimos de segundos. Agora nós vamos para a nossa próxima parte aí agora da explicação. Multiprogramação, pessoal. Como eu já tinha explicado na aula anterior, multiprogramação é o quê? É a execução de vários programas sendo alternados no nosso processador. Aqui nós temos, né, no nosso slide, duas informações. A primeira, que está em vermelho, que quer dizer esperando, e a próxima, que quer dizer executando. Tudo que tiver em verde, pessoal, tudo que tiver em verde quer dizer que o computador está executando, né? Por exemplo, aqui está em verde. Aqui está em verde. E aqui também está em verde. Aqui também. O que acontece? Esse é o tempo que o processador está dando ao programa para ser executado. Enquanto o processador estiver executando um programa, ele não está executando nenhum outro. Por exemplo, enquanto ele está executando esse processo A aqui, ó, o processo B, né, e o processo C está esperando. E quando acabar o tempo do processo A, quem vai executar? O processo C. Daqui, ó, quando o processo A tiver acabado, os outros dois estão em espera. Acabou o tempo do processo A, quem é o próximo? O processo C. Depois que o processo C for terminado, quem é a vez agora? Do processo B. Entenderam? Depois do processo B ser executado, quem vai ser o tempo? Vai ser do processo A de novo. Isso é um ciclo em que o processador ele fica alternando os processos dentro do seu sistema. Para quê? Para que cada programa ele tenha uma fatia do tempo do processador, para que ele possa ser executado. Isso se chama multiprogramação, a execução de vários programas
de vários processos no computador, mas de maneira alternada, em que cada processo ele tem um tempo de processador e quando acabar esse tempo, um outro processo seja executado. Pessoal, mas vocês devem estar pensando assim, mas isso aí deve demorar muito. Pessoal, isso aqui acontece em uma velocidade muito grande mesmo. É por isso que é muito imperceptível para a gente que é usuário. A gente está trabalhando com vários programas, está pensando que o computador está executando várias tarefas ao mesmo tempo, mas não. Ele está alternando essas tarefas para que dê a falsa impressão para a gente que a gente está executando ao mesmo tempo. Certinho aí? Vamos para a próxima parte então. Agora vamos ver como funciona a mudança de contexto no ambiente do sistema operacional. Mudança de estado por eventos do processo. Eventos voluntários ou causados pelo sistema operacional. Eventos involuntários. Eles são divididos em 4 mudanças, pessoal. Vamos lá, nós temos novo, quando um processo é criado e passa a fila de pronto. Nós temos de pronto para em execução, quando o processo é colocado em uma lista de processos no estado de pronto e então é escolhido pelo sistema para ser executado. Nós temos de execução para espera. O processo passa para espera quando aguarda a conclusão de um evento solicitado. De espera para pronto, quando o processo passa para pronto. De pronto, quando o processo é solicitado e atendido ou o recurso esperado é concedido. Nós temos aí também de execução para pronto. O processo passa de execução para pronto por eventos gerados pelo sistema. Agora eu vou explicar isso melhor no nosso slide. Pessoal, aqui nós temos os processos que a gente vai trabalhar, né? Todos, como a multiprogramação ela trabalha com mais de um programa ao mesmo tempo, né? A gente tem aí como ocorre essa alternância. Nós temos aqui o novo, que é quando um processo ele entra, quando você aciona um programa no computador, né? Você aciona um programa novo, ele entra para a fila de novo e ele entra novo e entra para a fila. Novo processo, né? E entra para a fila e cai para pronto. Ele sai de novo para quem? Para pronto. Nós temos de pronto, pessoal, para quem? Para execução. Quando o processo ele ganha tempo dentro do processador, ok? Ele está pronto, aí depois ele o quê? Ele está pronto, tem uma fila, né? Por exemplo, processo 1, processo 2, processo 3, processo 4, né? Por exemplo, processo 1 já foi, acaba o tempo, nós temos a vez dele agora e vai para o processo 2. Aqui nós temos a fila de pronto para execução, quando o processo ele entra para o seu tempo de execução dentro do processador. Agora, pessoal, nós temos o processo está sendo em execução aqui. Aí, quando acaba o seu tempo de execução, pessoal, por um motivo de espera, ele vai para a fila de espera. O que é a fila de espera, pessoal? Esses programas, pessoal, que eles não dependem somente do processador. Por exemplo, um programa de um navegador, né? Um navegador, pessoal, ele depende não só do processador, mas ele depende também da internet. Ele depende também da internet. Aqui o que acontece? Quando o processo no computador está em execução, né? Mas só que ele precisa de uma informação, uma outra tipo de informação que o processador não pode dar, por exemplo, internet ou dispositivos de entrada e saída. Por exemplo, impressora, webcam, microfone, ele entra para o estado de espera. Por exemplo, eu estou navegando na internet e espero que o site seja carregado. Então, quem vai me dar essa informação, né, é a internet. Quando esse site for carregado, né, o processo ele entra para a fila de pronto de novo e espera até sua vez de ser carregado na execução. Todo mundo está conseguindo compreender aí? Nós temos aí a fila de pronto para execução, que é quando o processo ele está pronto para ser executado e entra para o tempo de sua execução. Depois que o seu tempo de execução, né, ele pode voltar para a fila de espera quando ele depende de uma outra informação, né, como internet
ou dispositivos de entrada e saída, que são, nós temos aí, por exemplo, impressora, webcam, que ele precisa de informações adicionais para poder trabalhar. Quando essas informações são carregadas na fila de espera, ele volta para a fila de pronto. Na fila de pronto, né, ele volta para quem? Para a fila de execução. Aí nós temos de quem? De execução para pronto. O que isso quer dizer? Que isso quer dizer, pessoal? Que quando o tempo do programa, né, o tempo do programa excede, né, que nem nós temos aqui, ó, que vocês estão vendo aqui nos processos, cada processo ele possui uma fatia de tempo. Quando essa fatia de tempo acaba, e ele precisa ser executado, de novo, ele volta para a fila de pronto. Porque ele precisa de mais tempo no processador. Entenderam? Ele precisa de mais tempo no processador, ele volta para a fila de pronto. Ele não precisa de nenhuma informação adicional na fila de espera. Aí ele volta para a fila de pronto, entra na fila de novo e espera até seu tempo de execução. Depois que a sua execução termina, né, ele é finalizado normalmente, né? Ou o usuário pediu para finalizar o programa. Finalizou o programa, fechou o programa, está terminado. Esse é um processo que foi terminado. Então, pessoal, só recapitulando aí. Nós temos o novo quando ele entra para a fila. Quando um processo novo é criado, ele entra para a fila e cai para a fila de pronto. Pronto, pessoal, é a fila de espera para você poder entrar dentro do processador que é a execução. Uma vez que chega a sua vez de sair da fila de espera e entrar na execução, você tem uma fatia de tempo no processador. E no processador, quando essa fatia de tempo acaba, né, ou quando você precisa de uma outra informação adicional, você pode voltar para dois pontos. Ou você volta para a fila de espera, quando você precisa de uma informação adicional, como uma informação de um dispositivo de entrada e saída, ou quando você precisa, né, de mais tempo no processador. Se você precisa de mais tempo no processador, se o seu programa precisa de mais tempo no processador, ele volta para quem? Para a fila de pronto. Ele volta para a fila de pronto no processador. Quando ele volta para a fila de pronto, né, ele entra na fila de novo, e quando chegar a vez dele, ele volta para a execução. Enquanto a aplicação não termina, pessoal, né, enquanto a aplicação não termina, ele sempre fica voltando da fila de pronto para execução, pronto para execução até ser terminado. Todo mundo conseguiu compreender esses passos aí? De novo, pronto, espera, execução e terminado? Tudo certinho aí, pessoal? Vamos para a próxima parte, então. Agora, pessoal, vamos falar sobre os tipos de processo no computador. Nós temos 4 tipos de processos básicos. Processo limitado pela CPU, processos limitados por entrada e saída, processos de primeiro plano e processos de segundo plano. Os processos são classificados pelos tipos de tarefas realizadas pelos processos que consomem recursos no sistema computacional. Vamos vê-los agora no próximo slide. Ok, pessoal. Nós temos processos limitados pela CPU ou UCP, né? Nós temos aqui o algoritmo Ray Tracing, que é usado em computação gráfica para renderizar imagens em 3D com alto grau de realismo. Pessoal, processos limitados pela UCP, né, ou pela CPU, ou processador, depende de muito tempo do processador. Como essas são aplicações que não utilizam de internet, alguns deles não necessitam de internet ou dispositivo de entrada e saída, eles precisam muito da condição de processador, como a gente vai ver aqui agora. Pessoal, aqui nós temos aqui, ó, a nossa execução. Os processos que são limitados pela UCP, eles sempre saem da fila de pronto,
vão para a execução, gastam seu tempo e voltam para a fila de pronto de novo. Eles necessitam muito do tempo do processador, eles demandam muito do poder do processador em processar as informações. Então, eles sempre estão muito aonde? Na fila de pronto. Eles sempre permanecem muito tempo na fila de pronto porque eles demandam muito do processador. Suas aplicações pesam muito o processador. Eles são processos que demandam muito do tempo do processador e do seu poder de processamento. Certo? Como o algoritmo aqui. Para renderizar imagens em alta definição, você necessita de um alto poder de processamento. Então, os processos limitados pela UCP ou pela CPU, né, demandam demais do poder de processamento da CPU. Agora, pessoal, processos limitados por entrada e saída. Os processos limitados por entrada e saída fazem muitas requisições de entrada e saída. Em consequência disso, são vistos raramente na fila de pronto, mas em contrapartida, são fregueses assíduos da fila de espera. Que eu nem expliquei antes para vocês, pessoal. Que nem expliquei para vocês, nós temos aqui, né, os programas limitados por entrada e saída. Por exemplo, navegadores, né? Os navegadores, eles não precisam somente do processador, eles precisam muito de quem? Do fator internet para poder realizar suas aplicações. Para ver um vídeo no YouTube, você precisa carregar, esperar os dados do servidor do YouTube chegar no seu computador. Então, para poder realizar a execução, né, desse processo, ele depende de dispositivos de entrada e saída, né, que são a internet. Por exemplo, aplicativos que dependem muito de recursos externos para ter suas aplicações realizadas. E são assíduos na fila de espera por quê? Porque depende de informação adicional para serem completados, né, para serem executados no computador. Uma vez que essa informação é recebida pelo computador, ele volta para a fila de pronto de novo e espera a execução. Mas logo em seguida ele pede o quê? Ele pede mais informação adicional, por exemplo, da internet. Pede mais informação adicional da internet e volta de novo para a fila de espera. É por isso, pessoal, que a gente fala que eles são, né, assíduos na fila de espera. Dependem muito da fila de espera porque tem muitas informações adicionais que o processador não pode dar e eles precisam, né, de fatores de informações externas para poder trabalhar. Tudo certo aí? Agora nós vamos para a próxima parte aí, pessoal. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre os processos classificados pela forma da comunicação que os processos recebem as informações, processam e apresentam resultados. Podemos caracterizar os processos associados aos canais de entrada e saída, usados como no exemplo que eu vou falar agora. Nós temos aí processos classificados pela forma de comunicação. Nós temos os processos em primeiro plano, pessoal, né? Também chamados de processos interativos. Os processos em primeiro plano exigem uma comunicação direta com o usuário. Aqui, pessoal, nós temos um jogo de corrida. Para você poder jogar um jogo de corrida, você tem que ter interatividade, né? Você precisa controlar o carro, você precisa acelerar o carro, você precisa frear o carro. Você precisa trabalhar da melhor forma possível para que você tenha uma interação melhor com o jogo. Essa aplicação de primeiro plano, pessoal, necessita do usuário, que o usuário esteja presente controlando a aplicação. Como o jogo de corrida aqui. Aqui a gente tem um jogo Need for Speed, né, que é um jogo que necessita da interação do usuário. Nós temos também, pessoal, os processos classificados como segundo plano. Diferentemente dos processos interativos, né, os processos de segundo plano não se comunicam diretamente com o usuário. Normalmente, a comunicação de processo em segundo plano é feita através de arquivos. Aqui, pessoal, nós temos aqui uma tela de processos do Windows.
Aqui em aplicativos, pessoal, a gente só está com o nosso gerenciador de tarefas abertos. Que é isso aqui, ó. Aqui nós estamos com o nosso gerenciador de tarefas abertos. Aqui o que acontece? Apesar de não ter nenhum programa sendo executado nesse momento, existem 30 processos, né? 30 processos sendo executados de maneira, né, de segundo plano. Só para o computador ficar ligado, só para o sistema operacional poder carregar, ele demanda de inúmeros processos para funcionar. E esses processos são chamados processos de segundo plano. Processos que não são interativos com o computador, mas estão lá para que ele possa funcionar. Certo? Esses processos de segundo plano geralmente são trocas de arquivos, troca de informações entre o sistema operacional e seus arquivos, entre suas pastas. Tudo certo, pessoal? Ficou claro essa parte dos processos de primeiro plano, né? Que necessitam da atividade do usuário, necessitam que o usuário esteja controlando a aplicação. E nós temos também, né, os processos de segundo plano que não necessitam que o usuário tenha o controle da aplicação, mas que eles existem de maneira secundária, né, para que o sistema possa funcionar, para que o sistema possa trabalhar as aplicações. Tudo certinho, pessoal? Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado da aula. Se houver alguma dúvida, pergunte lá no fórum. Agora estou à disposição só para atender isso. Se vocês tiverem algum questionamento sobre a aula, alguma dúvida não ficou clara, eu vou estar lá para poder resolver esses problemas. Pergunta lá, comenta lá sobre o fórum, que eu vou estar lá só para responder isso. Espero que todos fiquem bem. Um abraço a todos e até mais.